a mais um Sem Censuras, aquele programa que vem para desmistificar aqueles temas que ninguém gosta de falar e abordar. E hoje nós vamos falar de um tema bastante pertinente, que é como superar a dor de uma traição. Por norma, costuma-se dizer que 1 é bom, 2 é muito e 3 é demais. Então, para isso, nós temos aqui conosco o nosso convidado, Raul Jorge, analista de papel comportamental e terapeuta familiar. Seja muito bem-vindo ao Sem Censura. Muito obrigado. Chutando, são tantas as perguntas que a gente quer colocar em primeiro lugar, mas assim, vou começar com esta. Qual é a melhor forma de se lidar ou reagir a uma traição? Bem, se é que existe a melhor forma. É como tudo, não é? Dito assim parece uma coisa fácil, mas não existe uma fórmula que a gente pode dizer assim, aperta no botão A e o botão B e vai dar a volta a isso. Porque tudo aquilo que provoca dor, e fundamentalmente dor emocional, tem um impacto diferente na vida de cada uma das pessoas. A minha estrutura emocional não é igual a de ninguém aqui nesta sala. Então, a forma como eu estiver preparado pode facilitar ou não uma determinada estratégia, uma determinada ideia. Então, o que nós vamos passar aqui exatamente são princípios que cada um vai testar na sua vida e se fizer sentido para si, funciona. Eu não sou a favor de generalizar quando eu passo uma instrução, porque podemos levar pessoas a erros e dizer assim, não, disseram que tem que fazer isso e eu vou fazer assim e ponto final. Então, o que nós precisamos ajudar as pessoas a entender, primeira coisa que ela tem que aceitar, entender e o primeiro passo, e ali isso pode ser para todos, é aceitar que isto aconteceu. Então pode-se dizer que a dor de uma traição afeta psicológica e fisicamente o indivíduo? Começa exatamente no psicológico. O que acontece é que o que nós vemos cá fora é fundamentalmente resultado daquilo que nós temos cá dentro. Há um velho ditado que diz, mente sã, corpo são, ou seja, começa pela mente. Se a mente não estiver sã, o corpo raramente estará são também. Então, o impacto é muito duro exatamente porque entra pela mente. E aí nós começamos, muitas vezes, a emagrecer, porque depois deixamos de cuidar de nós. Começamos a beber muito, a fumar muito, entramos em depressão e o nosso corpo só começa a exteriorizar o estrago que nós temos dentro de nós, a podridão que existe dentro de nós. Então, o impacto principal é exatamente na mente. Por quê? Por causa de uma série de questões que surgem, e este é exatamente o problema, e que muitas vezes nós não temos respostas. Por que que a traição dói? Esse é o ponto. Porque quando uma pessoa é traída, nós precisamos, assim, levemente, dizemos assim, não, ela está a sofrer porque foi traída. Mas não. Porque o problema que lhe faz sofrer, na maior parte das vezes, não é a traição. Existem outros problemas que são as grandes feridas que precisam ser tratadas. Estas é que precisam ser tratadas. Uma sensação, quando alguém é traído, normalmente desenvolve um quadro, uma sensação, um sentimento de desmerecimento, de rejeição, de incapacidade, sentimento de inferioridade, dizer assim, eu acho que falta-me alguma coisa que ele teve de procurar numa outra pessoa. Culpa-se também. Sentimento de culpa, porque eu digo assim, bom, o que é que eu não dei? Já ouviram muitas vezes esta dizer assim, o que é que eu não fiz? Ele é que traiu, mas eu me estou a culpar. O que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, eu fiz tudo. Que outra pessoa tem que eu não tenho? Para mim, quando na verdade quem terá falhado foi a outra pessoa, mas eu começo a culpar-me, porque essas questões todas eu não encontro respostas. E quando eu não encontro respostas, elas começam a remoer, né? Exatamente. Então começa a desgastar. Tinha falado sobre aceitação da traição. Isso significa o quê? Que a melhor forma da traição seria das duas uma, ou perdoar e seguir em frente, ou simplesmente terminar? Eu não falo da aceitação da situação, da traição, mas aceitar que o evento ocorreu. Sim. Pronto. A traição aconteceu. Porque um dos grandes problemas é que nós rejeitamos isso. E quando eu rejeito que aquilo terá acontecido, eu começo a enganar-me. Se eu me estou a enganar, é grave. Então eu preciso dizer assim, pronto, o evento aconteceu, está decidido, está identificado, aconteceu. Agora,
o que eu faço com este acontecimento? Este é o passo seguinte. Eu perdoo e continuo no relacionamento, ou eu decido perdoar e não continuar, ou ainda uma terceira opção. Não vou perdoar e não continuo. Portanto, o evento aconteceu e depois eu vou tomar decisões. Ok, aconteceu a traição? Aconteceu. Agora, daqui para frente, o que eu faço com esta realidade, com esse banho de realidade? Aconteceu a traição. Eu olho para a pessoa e digo assim, minha mulher, traíste-me. Pronto, está decidido. Agora, o que é que eu faço daqui a seguir? Daqui em diante, né? Por que a reação difere? Quais são os fatores sociais que faz com que as reações sejam diferentes entre homens e mulheres? Olha, o nível de instrução entre homens e mulheres, depois eu vou falar no geral, homens e mulheres, a sociedade, que por sinal é maioritariamente constituída por mulheres, faz e desde cedo coloca na cabeça da mulher de que homem trai, que é muito normal. A maior parte das mulheres dizem assim, homem trai. Homem trai. Quem é o homem que é fiel? Homem trai. Ok, eu nunca vi o meu a me trair, mas eu tenho certeza que se ele ainda não fez, em algum momento poderá fazer. Quando nós colocamos isso na nossa cabeça, o cérebro é muito engraçado, que quando eu coloco isso no meu cérebro, ele programa-se para aceitar uma possível traição. Ok? Ele programa. Na hora ele diz assim, ok, se é normal que o homem traia, então se tu, fulana, fores traída, ok. Vai doer 2, 3 dias, né? Mas daí a pouco tempo tudo good. Ou seja, a mulher formatada a perdoar, né? Sim, e diga-me uma outra coisa. Em média, quanto tempo, mais ou menos, a pessoa digere e aceita ou supera uma traição, em média? Esta é aquela parte que eu dizia que depende muito da estrutura emocional e da preparação que a pessoa tem. Essa estrutura emocional, ela pode ter sido feita porque uma pessoa como eu, por exemplo, profissional, que trabalha com isso, trabalha com o cérebro e tem mecanismos para trabalhar isso. Mas pode ter sido pela experiência passada. Por exemplo, uma mulher que... Passada, o pai, que vivenciou de experiências formas. De terceiros, já não passo com de ela. duas formas. A primeira é de terceiros. Uma menina, por exemplo, que cresce num lar em que o pai trai a mãe, normalmente, o pai tem 3, 4 mulheres, por exemplo, tranquilamente. O irmão tem 3, 4 mulheres. O tio tem 3, 4 mulheres. Para aquela menina, se o marido dela arranjar uma outra mulher, é absolutamente normal. Portanto, no momento pode doer, mas facilmente ela supera porque o padrão mental dela diz isso, filho, isso aqui... Sim, é normal. Como... Ela cresceu dentro disso e acha que isso é normal. Então, para aquela mulher é rápido. Pouco tempo depois... está tudo bem, porque ela viu... Aliás, se ela for conversar com as pessoas da sua principal rede de apoio, que são a mãe, as tias, o que é que elas lhe vão dizer? É normal. Então, percebe como é que o padrão é criado, padrão mental. Portanto, essa experiência não foi com ela, ela viveu de alguém e a partir daí foi. Formatou-se para isso, coisa né? é, se eu fizer uma ferida aqui, daqui a pouco curou, faço outra, eu crio crosta. A situação fica preparada para qualquer embate de género nessa região. Então, quando tiver uma outra ferida, já não dói tanto quanto a primeira. Então, pessoas que também já experimentaram infidelidades ou traições, muitas vezes, elas normalmente criaram uma crosta. Então, quando houver uma traição, o cérebro dela diz assim, já superaste a primeira, a segunda, isso aqui é leve, né? Estás treinado. E que é engraçado, mas o cérebro diz-nos essas coisinhas todos os dias. Para tudo. E nós acreditamos no que nós ouvimos. Então, o cérebro diz-nos assim, Raul, quantas vezes foste traído? Já superaste a primeira, a segunda? Entrando ainda dentro desse, aproveitando o seu gatilhozinho, por que a sociedade condena muito mais a mulher quando trai do que o homem? Porque é habitual, socialmente é habitual que seja o homem a trair e não a mulher? Por acaso não. E aqui eu vou para aquele meu lado muito mais conservador. É que a mulher, e aqui a gente tenta discutir muito, mas é assim, quem educa uma criança, um ser humano, uma sociedade, uma nação, é a mulher.
O homem participa do processo, mas educação, a mulher passa muito mais tempo desde o ventre, como ela come, os contactos, na hora em que está a dar de mamar, ela tem tanto contacto com o filho que o homem pode querer, mas não consegue ter o nível de contacto com o filho que a mãe tem. Então, a mãe é que passa. Só que o que acontece? O que é que nós damos às pessoas? Aquilo que nós temos. Se a mulher não tiver uma reserva moral muito grande, ela transmite aquilo que ela tem dentro dela. A probabilidade daquilo se reproduzir em escala na sociedade é muito elevada. Então aqui eu prefiro sempre olhar que se proteja um pouco mais a mulher, neste sentido, por conta da probabilidade de reprodução em grande escala desse tipo de comportamento que é errado. Aqui, erradamente, hoje nós vemos muitas mulheres a dizerem assim, se o homem pode trair, eu também posso trair. Eu gostava muito de dizer que não é bom que nós façamos isso às pessoas. E porquê? Porque eu não posso ter orgulho de reproduzir o erro do outro. É engraçado que quando eu digo isso, eu estou a ganhar orgulho de fazer algo errado. É engraçado. Poucas vezes a gente olha nessa perspectiva, mas se eu digo assim, bem, se a minha mulher errou, eu também erro, eu estou a dizer assim, eu tenho orgulho em cometer um erro. E erros são coisas que devem ser evitados. Sim. Nós não podemos deliberadamente decidir cometer um erro. Como vingança. Acontece, mas deliberadamente digo assim, não, ela fez, eu também vou fazer. Eu estou a dizer que eu sou igual ou pior que ela. Nós infelizmente ainda temos essa, e nota-se essa, como disse há pouco, essa ideologia que vai se passando para a geração, de geração a geração, as mulheres, de que mais vale ter um homem que trai do que estar sozinha, né? Antes mal acompanhada do que sozinha, do que só. Mas no que concerne aos homens, por que os homens têm essa dificuldade em perdoar? Ou seja, será que há uma diferença se os homens souberem que foram traídos, mas desde que fique entre quatro paredes, desde que ninguém saiba, é mais fácil? Olha, isto aqui é muito interessante, porque há uma diferença entre ser traído e, eu estou à vontade para usar o termo, não sei se vocês estão, ser corno. Estamos, nós aqui já usamos todos os termos possíveis e imaginar. Há uma diferença entre ser traído e ser corno. O que é o corno? Qual é o animal que tem cornos? Bois. Sim, são muitos animais que têm cornos. Antílopes. A gente olha e vê os cornos. Exato. Sim. Ele provavelmente não saiba. É essa mas a questão, nós olhamos realmente. para ele e toda a gente vê os cornos. Ou seja, corno e traição É a não pessoa são que todo sinónimos. mundo sabe, né? Aquela o corno frase, é o corno aquilo é que o todo mundo último a sabe. saber. Todo mundo sabe, menos Mas tu. ele não sabe. Então, essa é a parte difícil. É que corno é aquele indivíduo que toda a gente sabe que está a ser traído. Os chifres estão visíveis, mas ele... Visíveis não para vê. os outros. Para os outros. E ele não vê. Até o momento em que ele se apercebe. E isso é que é muito difícil de ser superado e de ser perdoado. Por quê? Porque não é uma decisão isolada. É uma decisão que envolve uma série de pessoas. Eu começo a dizer assim, se eu ficar com ela, o que é que a minha mãe vai dizer? Porque a minha mãe já A sabe. sociedade em si. O que é que os amigos vão dizer? vizinhos. Como é que eu vou frequentar o mesmo ciclo social? Então, isto é difícil. É muito mais difícil. A traição, às vezes, é entre eu e a minha parceira. Eu descobri que ela... E é sempre fácil de ser perdoado. Por quê? Porque... E ali vamos lá a outra coisa. É engraçado que se, no caso do corno, eu tenho dificuldades em continuar por causa da sociedade, no caso da traição, quando sou eu e a minha parceira sabemos, eu tenho dificuldades em terminar pela mesma razão. Porque, assim, a minha mulher traiu-me. Qual é o homem que quer ter orgulho de dizer que eu deixei a minha mulher porque ela me traiu? Pois. Então, desde que ninguém saiba, fica só entre nós. Fica entre nós. Então, mais facilmente, eu sento-me com ela e digo assim, epá, aconteceu, vamos superar isso e vai ficar aqui entre nós. Porque eu não quero que, apesar de ter terminado, mas a andar para a rua as pessoas estão a dizer assim, olha aquele gajo. Então, diga-me uma outra coisa, dentro disto ainda. Daí que, na nossa sociedade atualmente, existam muitos casais a viverem juntos, mas estão separados dentro da mesma casa. Exatamente. Por quê? Porque nós criamos uma imagem social
e queremos continuar a preservar essa imagem social. E é provavelmente fácil dizer assim, terminamos porque as coisas não correram bem. Mas dizer, Desgaste da terminei relação. porque a minha mulher me traiu, quem gostaria de levar Ele é esse mais ônus? angolano, né? Macho Ainda mais alfa. nós e tal. O Nenhum angolano é de que nós tem as quer 3, andar com a 4 bandeira, mulheres. não. Ela traiu-me e eu terminei o relacionamento. Ninguém. Porque traição pressupõe aqueles aspectos que nós dizíamos. Ok, ele deve ser fraco na cama, ela procurou um homem melhor, ele se calhar não tinha o dinheiro que ela quis, ele se calhar não era capaz de a satisfazer. Então, apesar dela ter traído, eu levo As culpas de ser fraco, de ser incapaz, de ser impotente, de ser uma série de coisas. Então eu preciso preservar essa minha imagem, socialmente ao menos. E era E aquilo então que eu eu estava começo a dizer. viver de mentira. Não, mas era aquilo que eu estava a dizer. Ainda por cima, angolano, geralmente é o pagador, que tem 3 e 4 mulheres. 3 e 4, como é que... Como é que agora a situação inverte-se, não é? Yeah. Morro, mas eu nego. até a morte. Eu Então vivo... continuamos dentro da mesma casa. Assumimos as coisas tranquilamente e fica ali entre nós. Ou seja, o ego é que se sente ferido perante uma traição. A dor, podemos dizer que todo mundo sente a mesma dor, mas difere da reação. Difere da reação. E hoje, com o advento da modernidade, do modernismo, hoje há aquela coisa da tal relação aberta. Então, muita gente que assume a coisa, assumiu, para não terminar e manter o status social dentro do casal, eles decidem ter uma relação aberta. Ok, forçoso. E é o que- Aí, no caso, é uma forçosa, uma relação aberta forçosamente. Porque ele não precisa é? manter a imagem social, o status social, de que é um homem casado, de que é uma mulher comprometida, casada e tudo mais. Está bonitinho. Aparecem na foto e tal, nas revistas e tudo bonitinho. Perfeito. Agora, dentro de casa, eles não têm comunhão. Pronto, vives a tua vida, só tenhas cuidado para que isto não escape. Não transpire, né? E Cá tal, para eu fora. também vou ter todo cuidado para que isto não saia. Supostamente são modernos, mas não, Foi forçado. foi forçado. E uma outra coisa, nesses novos relacionamentos abertos, ou por outra, quando uma pessoa é traída, já deu a explicação de traição e corno, né? Existe essa diferença. Mas eu vou preferir usar ainda o termo traição. Quando a pessoa é traída, geralmente diz-se que quando se trai, para se curar a dor da traição, tem que se arranjar um novo relacionamento. Confere? Não. Ou a pessoa tem que ficar sozinha, lamber as suas próprias feridas, que é para cicatrizar e partir para outra? Não. Nenhuma nem outra. Eu recomendo sempre que a pessoa busque ajuda especializada. Por quê? Porque, como disse, supostamente foi a traição, mas abriu uma ferida emocional da rejeição, do sentimento de culpa, do sentimento de incapacidade e de tudo mais. Ok? É como se e estava há pouco tempo aqui na conversa, o nosso cérebro é especialista em proteger-nos, é mesmo especialista em isso. Então, se eu me fechar sozinho ou se eu arranjar um outro amor, é como se eu tivesse a anestesiar-me. Eu supostamente estou bem. Vocês já viram pessoas que depois de uma traição ela passou por mais 5 homens ou por mais 5 mulheres porque ela estava à procura de pessoas que fossem curar uma dor que na verdade não é uma dor de sexo, de companheirismo. Não é. Outro detalhe, pessoa que foi traída e ela se torna muito ciumenta, porque na cabeça dela, todo homem que tiver aquele comportamento vai trair. Toda mulher que agir daquela forma vai trair. O Anselmo Ralph tem uma música, não sei se é fanatismo, acho que sim, em que ele diz que eu até quero perdoar, mas gato escaldado que tem medo de água fria. Ou seja, todas as vezes que a mulher sai de casa, no caso daquela música, e que diz vai para o salão, como no passado o salão foi utilizado como pretexto para a traição, então a mulher até pode ir, a nova mulher,
ou de ir verdadeiramente ao salão. Só que na cabeça dele, quando a mulher diz que vai ao salão... Começa a dar um monte de nós, né? Então o cérebro iludiu-lhe que estava tudo bem. Daí que eu recomendo, para todas as situações do género, vai buscar um especialista. Para o especialista mergulhar nas tuas emoções e tratar efetivamente as feridas emocionais que foram abertas. Quando estas feridas forem verdadeiramente curadas, claro, tu estás melhor preparado para viver todo o resto da tua vida. Porque senão, tu ou te vais iludir ou vais sufocar a outra pessoa. Porque vais te tornar uma pessoa muito controladora e o teu cérebro vai dizer assim, ok, tens de estar atento para que isto não volte a acontecer. Só que nesta ideia de que tens de estar atento para não voltar a acontecer, o que é que tu vais fazer? Vais sufocar a nova parceira. Porque a parceira, quando tiver que sair, tu vais dizer, não, onde é que vais? Com quem é que vais? O que é que tu vais fazer? Não sei o quê. O teu cérebro está a dizer, tu tens que estar atento para isto não se reproduzir. Só que a outra pessoa está a sofrer por coisas que ela não tem nada a ver. São problemas teus do passado mal resolvidos. Este tipo de ajuda ou terapia também é para os casais que decidem perdoar. Principalmente. E vale a pena, e se vale a pena recomeçar. E como? A partir de uma traição? A partir de uma traição. Sim, vale. No outro dia alguém me perguntou, Raul, é possível voltar a confiar no parceiro ou na parceira depois de uma traição? E normalmente os especialistas contam muito a seguinte metáfora. Pegas um prato, jogas no chão, o prato parte-se todo e depois vais colar e tudo mais. O prato lá estará, mas não será a mesma coisa, não é? Pois, não será a mesma coisa. Só que eu costumo dizer... E vale a pena investir numa relação assim? Já vamos para aí. Eu costumo dizer que essa comparação é injusta porque o valor do prato não é igual ao do ser humano. O ser humano é regenerável. Quantas coisas aconteceram na vida de cada um de nós e que nós verdadeiramente superamos essa coisa. E o prato, não. Quebrou. Mas o ser humano, não. Nós, e nem é com os outros, conosco. Várias coisas da nossa vida, nível de pensamento, forma de agir, comportamentos que nós próprios mudamos e deixamos de fazer. O prato nunca mais faria isso. O prato não tem sentimentos, nem raciocínio. Mas o ser humano é reestruturável, reerguível, se faz tudo com o próprio ser humano. Então, como superar ou como voltar a confiar ao parceiro ou na parceira depois de uma traição? Primeira coisa que precisa ver é, da minha parte, uma decisão clara de voltar a confiar. Eu, já perdoei. Agora eu quero voltar a confiar. Eu tenho que ter a certeza e a decisão de que eu desejo voltar a confiar. Intencionalmente eu desejo. Nota 1. Nota 2, essa depende de mim. A outra não depende de mim, depende do comportamento da minha parceira. A minha parceira terá de dizer assim, eu estou comprometida em reforçar esse teu desejo de confiança. Por meio de quê? Do comportamento. Atitudes. Se ela não reproduzir tais comportamentos, semelhantes atitudes, facilmente eu vou voltar a confiar, porque eu vou perceber, ok, ela mudou mesmo. Na primeira etapa, aquela coisa, eu acho que ela não mudou, acho que ele não mudou. Mas com o tempo nós olhamos e vamos dizer assim, uau, tu és uma pessoa diferente. Pô, olhando para ti hoje, por quê? Porque ela deixou de fazer coisas que... De criar situações ambíguas, né? Exatamente. Então, se esses dois fatores estiverem presentes, primeiro, perdão, claro, está perdoado. Segundo, o desejo de quem for traído ou tiver sido traído, de voltar a confiar. Desejo mesmo. E depois o comprometimento da outra parte de mudar a sua atitude, o seu comportamento e fazer com que o outro passe a confiar nele. Aos poucos a confiança vai se reerguer. É que nós perdemos a confiança nas pessoas várias vezes. E não são só questões de traição. Todos os dias traição, efetiva, né, de sexo, de envolvimento sexual. Às vezes até nos nossos colaboradores, ele fez uma coisa e eu digo, com fulano, nada. Mas depois o comportamento do fulano começa-nos a provar que ele merece uma segunda chance. E com o tempo nós paramos e dizemos assim, uau, fulano está transformado. Então, definitivamente, não se cura uma traição ou uma dor de corno com um novo relacionamento. Isso é tapar o sol com a peneira, né? É tapar o sol com a peneira. As pessoas poderiam me dizer, mas eu superei. Eu costumo dizer, deixa eu sentar contigo e vamos mergulhar um bocadinho. Nota 1. Nota 2. Experimenta uma situação semelhante.
Nota 3. Observa-te e vais perceber que tu controlas o teu parceiro. E controlas por quê? Porque o medo de voltares a ser traído, que no fundo é a dor presente, lá está. Quando o parceiro sai, quando o parceiro tu ligas e ele não atende, quando o parceiro não sei o quê, tu vais sempre pensar na tua cabeça. E eu digo, não fala para os outros, mas olha para ti. Vigia o teu cérebro e vais perceber que lá no fundo, ou como dizem os outros, no fundo, ainda há ali uma desconfiança que não tem a ver com o comportamento do teu parceiro presente. Porque, e gosto muito de dizer isso, vou citando sempre coisas que nós habitualmente já ouvimos. Já viram pessoas a dizer assim, eu até nem dou motivos, eu não faço nada. E há mulheres até a dizerem, o meu parceiro não me dá motivos, mas eu ainda assim desconfio. Se investigarmos, essa mulher já terá sido traída. E então a dor não foi superada. O atual não faz nada, mas como ela não superou, pensou que não está curada. Ela não está curada, então ela vai transporta para o novo relacionamento. Tempo transportar, porque isso está dentro dela. E como eu dizia há pouco tempo, a gente tira para fora aquilo que colocou aí dentro em algum momento. Então pronto, eu vou estar a expor isso a minha parceira, o meu parceiro atual, eu vou controlar, vou ter ciúmes, vou fazer uma série de coisas que não tem nada, repito, nada a ver com a minha atual parceira. Mas eu não fui curado, eu não fui tratado. É cultural na nossa sociedade já, de que, ou é algo que ainda raramente se vê, de casais que buscam terapia, independentemente se há traição ou se não há traição, qualquer crise. Rufas de casal. Se buscam... Começa a crescer e eu não tenho pressa de que isto aconteça. Particularmente, vejo muita gente extremamente preocupada. Mas essa busca não é sinónimo de frescura, certo? Não é sinónimo de frescura, é sinónimo de maturidade. Não, porque as pessoas têm mania de dizer antigamente não havia terapeutas, antigamente não era assim, agora vocês é que estão aí com essas frescuras de terapias, terapeuta para isso, terapia para aquilo. O que eu digo é, se tu tiveres que sair daqui para um país que tu nunca foste e decidires ir sozinho, um bairro, tu nunca foste, e decidires ir sozinha, certamente terás muito mais dificuldades de decidires ir com alguém que já lá foi, que conhece o caminho, conhece o bairro, ok? E então, quando tu vais buscar a ajuda de um especialista, tu podes fazer o caminho sozinha, podes, mas vais encontrar muito mais dificuldades e leva muito mais tempo. O especialista vai exatamente ajudar-te a encurtar o processo e a tornar o processo muito mais prático, muito mais óbvio. Então eu recomendo às pessoas a buscarem, não tenho pressa, como dizia, porque culturalmente, nós não fomos habituados a isso. Não fomos habituados a expor as nossas fraquezas. Nós fomos habituados a tratar os nossos assuntos em família, pai, mãe, avô, reunião familiar e tudo mais, soba. Culturalmente nós somos esse povo, ok? Igreja, depois de uma fase dessa mais nossa, depois entrou o cristianismo e passamos a ir ao pastor, ao padre, ao bispo e tudo mais. Então são fases. Eu respeito essa fase e acredito que vamos chegar a um momento em que efetivamente as pessoas vão compreender que, do mesmo jeito que quando eu tenho uma dor de cabeça vou a um médico para curar a dor de cabeça, do mesmo jeito que quando o meu computador avaria eu vou a um técnico de informática, quando há uma fissura na minha casa eu chamo alguém para superar, quando houver uma fissura no meu lado emocional eu preciso buscar um especialista para superar esse aspecto. Porque muitas das vezes essas reuniões familiares e envolvimento da igreja e tudo mais é a forma tradicional de ver uma terapia para o casal, mas que muitas das vezes atrapalha mais do que ajuda. Eu reconheço o valor, só que as reuniões familiares costumam ser mais do mesmo. E por que mais do mesmo? Quem eu sou? Onde é que eu fui educado? Na minha família. E aquilo que eu reproduzo é o padrão de educação da minha família. Quando eu for para uma reunião familiar, vão falar comigo sobre as mesmas coisas que eu já tenho. Então é mais do mesmo. Então, enquanto especialista, já teve casos, por exemplo, de pessoas traídas que quiseram se matar ou tentaram mesmo? Vários. É dos que mais aparecem. É dos que mais aparecem principalmente naquelas situações em que
ela fez uma luta, seja com a sociedade ou com a família, para ficar com aquela mulher ou com aquele homem, sobretudo homens, com aquela mulher. Toda a gente dizia, Raul, cuidado com a fulana, cuidado, não sei o quê, não sei o quê. Eu deixei de falar com a minha mãe, abandonei a minha família, saí do meu ciclo de amigos, abandonei os meus lugares sociais onde eu ficava, porque eu queria ficar com a minha parceira. E toda a gente diz, ok, Raul, se é que tu queres, ok. Aí eu descubro a traição. Em média, a gente precisa de um colo para chorar. Onde é que eu vou chorar se eu gritei com o mundo todo? Então eu não quero passar a vergonha. Eu não quero expor a minha vergonha. O que é que eu prefiro? Tirar a vida. Ao menos, mesmo que descobrirem, vão falar, mas eu não estarei por perto para ouvir, nem para ler nas redes sociais, nada do que... Mas já aconteceu? Já aconteceu. De ter um paciente... Várias vezes. Não, e que no fundo, e que no fim acabou por tirar a própria vida? Não. A partir do momento que as pessoas entram para o meu consultório, para o consultório de qualquer especialista, o senhor vai a tempo de mover, né? Sim, eu digo, um especialista a sério. Porque se a pessoa já chegou ao consultório é porque no fundo ela não se quer matar. Sim, quer ajuda. Então, eu tenho ali uma porta aberta para entrar. Porque ela disse, eu quero tirar a minha vida. Só que ela está no meu consultório. E não fui eu quem arrancou da sua casa para mim. Pagou a consulta. E lá está. E diz assim, eu quero tirar a minha vida. E eu digo, ok, obrigado por quereres tirar a tua vida. Mas a partir do momento que tu chegaste aqui, tu no fundo queres alguma coisa. E ela diz, sim, eu antes de tirar a minha vida vim cá ouvir-te. E eu digo, obrigado. E aí sentamos e trabalhamos. Até hoje não houve quem saísse do meu consultório que decidisse tirar nem duas coisas. Nem o suicídio imediato, nem o suicídio lento. Sabe que há muita gente que não se mata, assim, na hora, não se joga de um prédio, não coloca uma pistola na cabeça e tal, mas se vai matando aos poucos. Exato. Decide começar a beber, decide começar a drogar-se, decide afastar-se dos ciclos, entra em depressão e tal, e começa a ter ela mesma a suicidar-se, só que numa morte lenta. Então, as pessoas às vezes dizem assim, e essa é das que nós mais temos. Parece que é preocupante aquela que se vai matar assim rapidamente, mas essa não, porque o índice é muito reduzido. Aquelas que se fecham, que começam-se a drogar e não sei o quê, para mim são exatamente a maior preocupação, porque quase toda a gente vive isso e fecha-se, isola-se, droga-se. A gente que entra para a prostituição, por quê? Porque coloca na cabeça o seguinte, prostituição mesmo, seja efetiva ou aquela maquilhada, né? Que ok, eu oficialmente não me sento, não fico numa parada, não estou em nenhuma casa de prostituição, mas eu não tenho nenhum parceiro porque digo assim, depois de tudo que eu já passei, eu não quero o homem para mim, para nada. Então eu vou viver a minha vida com quem eu quiser. Quando tiver um desejo sexual, ligo para o Messias, como é? Fiz, baza. Depois liga para o outro, depois liga para o outro, depois liga para o outro. Então ela supostamente... Está bem, mas não. O que é que ela vai fazendo? Anestesiando a sua dor. Sempre que sente que está a doer, ela anestesia. Toma uma droga. É uma forma de efeito da droga passar, valorizada naquele momento. Naquele momento. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas nós precisamos de ir para uma pausa muito rápida de segundos. Bebe uma aguinha que a gente já volta. Estamos de volta. E voltando ao que nós estávamos a abordar, estávamos a falar de possibilidades das pessoas maquiarem a sua dor, entregando-se a outras pessoas furiosamente, vivendo a vida numa velocidade mais do que furiosa. Mas estava a dizer que as mulheres, por norma, vivem a vida, deixa a vida me levar e tal, e dormo com A, dormo com B, Messias, MacGyver, vai lá, resolve a situação, e depois liga para o Guilherme também vai e resolve. Quer dizer, é tudo uma maquiagem, é tapar o sol com a peneira. Mas, geralmente, quando esse tipo de prostituição acontece, estamos a falar, não é bem prostituição, eu acho, porque quando se fala em prostituição, estamos a falar de algo em troca, e no caso não é bem essa aqui presente. Troca, né, materiais monetários.
Boa. Isso é muito interessante. Deixa-me só fazer um paralelismo para os homens para não parecermos que isso é uma injustiça só com as mulheres. Os homens que passam por isso também se tornam os famosos players. Ele supostamente é um player, mas ele é um doente. Ele não tem uma única parceira e diz assim, não, agora eu vou brincar. Só que ele pensa que ele está a brincar com as outras pessoas, mas ele está a brincar consigo próprio, porque ele está doente e vai se anestesiando. E nós temos muitos destes na nossa sociedade. Parecem players, parecem... Mentira, é doente. Precisa de médico, precisa ser tratado, precisa ser acompanhado, precisa de terapia para perceber que ele está a dar cabo de si próprio. Então quer dizer que podemos dizer que temos muitas pessoas doentes emocionalmente. Sim. Na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Que afinal acham que é motivo de vaidade, de que conseguem atrair e não se dão conta, né? Não se dão conta, porque elas não têm. Daí que eu digo que é importante ir conversar com um especialista de quando em vez. Um terapeuta, um psicólogo de quando em vez, para nos ajudar a perceber onde é que nós estamos, o que é que estamos a fazer da nossa vida, até que ponto nós estamos a ser enganados pelo nosso cérebro de que estamos a fazer uma coisa quando na prática estamos a fazer outra. Voltando àquela questão de prostituição. E hoje os termos e as coisas começam a entrar para um contexto diferente. Hoje existe aquilo que eu chamo de um novo modelo de prostituição, que é troca de favores. Eu não recebo uma prenda física, mas o fulano que vem para cá, ele vem para deixar aqui aquilo que eu quero e eu dou-lhe aquilo que eu quero. Não há prazer, nós não nos desejamos. Uau. Então nós fazemos troca de alguma coisa. Eu quero a minha satisfação. Não, eu quero a minha satisfação, que eu não estou preocupado se ele está satisfeito. Mas eu quero a minha satisfação e em troca disso eu dou a minha alma, a minha vida para essa pessoa. Tanto que se essa pessoa que me vem satisfazer, não conseguir curar a minha dor, eu descarto. Nunca mais a tenho. Então houve troca de alguma coisa. Não é tangível, mas é troca de algo intangível. Porque só não há prostituição quando há desejo. E aquelas duas pessoas não se desejam. Eu não desejo a figura dela. Eu desejo a satisfação sexual, a satisfação, a cura, o analgésico. Então, e diga-me uma coisa. Sendo assim, isto é... A pessoa tem esse tipo de atitudes para quê? Para fazer uma massagem ao ego? Para dizer que eu sou a tal, eu não fui descartada, que eu sou desejada, eu sou querida, eu... É por aí. Cria uma falsa autoestima. Pior do que ter a autoestima baixa é ter a falsa autoestima alta. Aquelas pessoas que põem roupas curtas para atrair a atenção dos homens, o que se torna porque vulgar, elas não se sentem desejadas naturalmente. Naturalmente ela não se sente desejada. Então ela diz assim, a única forma que eu tenho de chamar a atenção das pessoas é mostrando partes do meu corpo. Então supostamente é uma pessoa muito bem, com autoestima lá por cima. E não. Então essas pessoas têm essa coisa de dizer assim, não, agora os homens vão me ter. Vamos sentir, né? Vamos sentir. Vão ver. Ela parece que tem a autoestima, parece ser uma mulher com amor próprio. E até parece muito bem resolvida muitas das vezes. Mas não. Porque o que é que leva uma mulher que se diz bem resolvida a estar a pagar meninos para terem sexo com ela? A minha pergunta é bem resolvida. Não é só um fetiche também? Ou vai além só do fetiche? Os fetiches normalmente escondem deficiências, debilidades, frustrações dentro de nós. Okay. Na maior parte das vezes. Porque assim, eu estou a tirar, eu trabalho e tiro do meu dinheiro para pagar um moço que vai passar uma noite, um fim de semana comigo, num Mossulo, num país, num hotel, tranquilamente, e depois dei esse dinheiro e descarto o moço e ele se vai embora. E eu saio sacudindo o cabelo, agitando aqui, eu sou uma mulher bem resolvida. Mesmo? Mas isso é curioso, porque... É engraçado que não sabia que tivemos a conversar disso. Não, é curioso porque desconstrói essa ideologia de que o verdadeiro homem é um homem que nunca nega, né? Que qualquer mulher que se atira... Traça tudo. Ele passa o rodo, né? Passa a expressão geral.
Só que existem, e a gente vai conhecendo homens que de facto não podem ficar 3, 4 meses ou mais, né, homens solteiros, sem que tenham qualquer aventura sexual. E que em vez de nós, por conta da sociedade estruturalmente machista que temos, em vez de nós questionarmos a sua masculinidade ou sexualidade, hoje nós passamos a olhar como se calhar um homem são. Um homem equilibrado. E ainda bem que nós começamos a olhar para isso, porque nós próprios nos contrariávamos. Nós dizíamos assim, o homem não pode ficar uma semana sem sexo. Ok? Mas depois, quando ele trai, ele é bandido. Ora, se eu própria, mulher, digo assim, homem não pode ficar uma semana sem sexo. Está dito? Aí eu dei a luz. 2 meses sem sexo. 1 mês sem sexo. Eu estou a legitimar o meu parceiro a ter. E quando o meu parceiro trair, e muitas das traições acontecem nesse período, ela não se culpa. Ou seja, ela não culpa o parceiro. Porque ela diz assim, não, homem mesmo não aguenta ficar muito tempo sem sexo. Então, 2 meses, coitado do filho alheio, ele só foi tirar um bocadinho. Porque até existem casos de daí ter-se perguntado anteriormente, né, dessa busca constante que vai aumentando, e ainda bem, de casais que buscam a terapia, mesmo por outras questões, sem ser a traição, para evitar até que haja, porque existem alguns casos de que há mulheres que, por questões de saúde, perdem a libido e não têm mais vontade de se relacionar, e que muitas delas até pessoalmente acho que cometem o erro de incentivar o marido a dizer, já que tu queres, buscas e eu não posso dar, autorizo-te a buscar fora. Ou então a mulher que simplesmente se decepciona ainda muito mais porque ela espera que o marido a entenda e a acompanhe nessa fase difícil e depois vem a descobrir que a traiu. Ou seja, nestes casos, ainda devemos continuar a tocar na mesma tecla de que a culpa é sempre de quem trai, porque traição é uma escolha. Sem sombra de dúvidas. E olha quando é que essa formatação é colocada nessa mulher. Quando muito cedo, e muitas vezes na altura do casamento, que é que muitas vezes ela se vai casar, que é que muitas vezes a tia, um outro tempo, e hoje a mãe diz, pode faltar tudo, mas sexo não pode faltar. Não pode faltar sexo, porque se tu não deres sexo ao teu marido, o teu marido vai buscar fora. Sempre que ela não puder dar sexo e o marido for fora, essa programação lhe vai aparecer. Ele foi porque eu não dei. Então a culpa é minha. A culpa é minha. Percebem como é que nós formatamos as pessoas e com isso depois lá para frente criamos um padrão comportamental na pessoa. Então daí que buscar terapia é bom porque eu tenho os meus conceitos e eu preciso ir sentar com alguém que me vai dizer assim, doutor, eu me culpo quando a minha parceira me trai. Sim, vamos lá sentar para entender quando é que esse padrão foi colocado na mente da pessoa. E ali começamos a trabalhar isso, chegamos ao ponto, ok, o pai dizia isso ao filho, a mãe dizia isso ao filho. É uma pena. Ele viu o pai a fazer isso várias vezes. Passa de geração para geração, né? Por exemplo, eu digo assim, e já vimos muita gente dizer assim, não podes dizer que homens são todos iguais porque tu não passaste por todos os homens. Não, calma aí. Eu defendo bem diferente. Uma mulher pode perfeitamente dizer que os homens são todos iguais sem ter experimentado nenhum homem ou ter experimentado apenas um. Em que situação? Ela cresceu numa família em que todos os homens batiam nas suas esposas. O pai batia, o pai incentivava o irmão mais velho a bater nela, o tio bate na tia, o irmão bate a irmã, a prima arranjou o marido bate, e todo, ou seja, ela conhece 50 homens todos da família e todos têm o mesmo padrão comportamental. Aí ela arranja o namorado e o namorado bate nela. Ela tem ou não razões para dizer os homens são todos iguais? Sim. Tem razões. Porque a experiência dela com homens, a que ela vivenciou, assim, na prática com ela, e as que ela assistiu, todos os homens tinham o mesmo padrão comportamental. Ora, se eu conheço 15 e 15 faz a mesma coisa, eu digo,
que É tudo todos igual. são iguais. E o mais curioso é que quando aparecer um homem que é gentil, Ela rejeita. Sim. pois, que ela não vai achar normal. Que é outra Sim, coisa que porque já muitas ouvi vezes as isso, pessoas doutor. dizem Por que assim. que as pessoas é dizem isso, as estranho dizer mulheres? assim, não, ela é burra, é um grande homem. Está a brincar com um grande homem. Não, ela não é burra. Ela teve um padrão de vida, ok? E ela tem um vício que precisa ser alimentado. Ok? Vamos lá imaginar. Vamos imaginar o seguinte. Uma menina que cresce numa casa que ninguém lhe dá amor. Naturalmente. Mas sempre que alguém lhe bata, toda a gente vai lá consolar. Cenário. Ela só recebe amor se apanhar de alguém. Ela começa a falhar propositadamente para apanhar e receber amor. Agora entendi. Se ela arranjar um marido e o marido não lhe bater, ela não vai receber amor. Então ela vai falhar por o marido lhe bater e receber consolo Deliberadamente. e amor de outras pessoas. Então se ela arranjar um marido que não lhe bate, ela vai dizer assim, homem não me ama. É isso que eu ia dizer. Eu tenho muitas pessoas, eu já ouvi muitas vezes essas afirmações de mulheres que estão a namorar, meninas, whatever, que estejam a namorar, e que dizem que se ele não lhe bate é porque não lhe ama ou porque não gosta dela. Agora eu consigo perceber essa filosofia, porque vem de gerações. De gerações. Outras a educação vezes, dela. ela não recebia esse amor, mas o que é que acontecia? Sempre que lhe batessem, o que é que ela recebia como consolo? O discurso. O pai te bate porque te ama. A mãe te bate porque te ama. Porque Quero o teu quem bem. não te ama faz contigo o que tu quiseres. Ora, na cabeça dela, quem não lhe bate, não lhe quero ama. bem. É uma forma, é mais uma das muitas formas de amar. Diga-me uma outra coisa. Quando a pessoa descobre que está a ser traída, que atitudes deve tomar para se conter e não chegar a extremos? Tipo, até cometer homicídios. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer quando está a ser... Descobriu, eu descobri, estou a ser traído, ok, pronto, descobri. Depende muito do que eu chamo de descobrir, porque nem tudo que parece é. Há coisas que são aparentes e que para todos os efeitos parece, mas na prática não são. Aqui no e aí caso é uma aparência. Eu sempre recomendo calma por causa dessas situações. Recomendo calma no primeiro passo por causa deste cenário, porque pode parecer e não ser. Agora, pode parecer e ser. E às vezes nem parece, é mesmo. Recomendo são os sempre casos de flagrantes delitos, exatamente. né? Eu recomendo sempre a calma porque emocionalmente nós não estamos preparados para tomar qualquer que seja a decisão. Não estamos preparados. Mas calma como? Se devemos supor, se abriu a porta do quarto, encontra lá a mulher com um outro homem. Calma. E por que eu digo calma? É ali a importância de fazermos terapias anteriores. Para quê? Para reforçarmos a nossa estrutura emocional. Essas coisas de traição, sabem que podem acontecer com qualquer um de nós que está aqui? As pessoas dizem assim, mas eu preciso me preparar para alguma vez ser traído. Não, eu preciso me preparar para lidar com fortes emoções. E a traição é uma forte emoção. Então eu preciso me preparar. É lógico que quem não estiver preparado a lidar com fortes emoções vai cair. Pode cair, morrer na hora. Pode pegar uma pistola e dar um tiro. Pode pegar um pau e dar na cabeça da pessoa. Isso vai demonstrar exatamente o nível de preparação emocional que cada um de nós tem. Aí é o que eu digo, calma. Para quem ainda não foi traído, não viveu uma grande emoção, qualquer situação... Mas na real não há nada que se possa dizer. Esses desatinos emocionais é que surgem mesmo assim de supetão. Mas esse é o ponto. Não há nada que se possa dizer a uma pessoa de como é que ela vai agir. O que eu recomendo é calma, é recomendação. Calma, ok? Porque tu emocionalmente não estás preparado para tomar nenhuma decisão. Então, calma, é a decisão mais inteligente. A pessoa fica completa e absolutamente desestabilizada, né? É a única recomendação que eu deixo, porque depois tudo o resto vai depender do momento. Porque assim, ele descobriu a traição como? Chegou a casa pela primeira vez, como cantou o Totó na música Abre a Parte da Tânia. Chegou à porta, bateu e lá estava. Ou era uma situação que ele já perseguia e já. É engraçado que nas situações em que já perseguíamos,
ou já desconfiávamos, a tendência é reagirmos da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque eu já desconfiava, então, de alguma forma, eu já estava preparado psicologicamente. Agora, aquelas situações que são surpresas mesmo, eu não sei o que... Vai depender muito do momento. O momento é que vai determinar, né? Da inteligência emocional. A tal questão da inteligência emocional. As pessoas treinam inteligência emocional. É o melhor treinamento para tu aprenderes a perceber o momento de tirares o melhor de ti nas piores situações. É uma situação devastadora, mas tu decides tirar o melhor de ti para lidares com aquela situação. Vais sentir dor? Vais. Porque quem faz a inteligência emocional não vive anestesiado, sente dores, sente frustrações. Só que em meio à dor, em meio ao caos, ele ainda tem alguma lucidez para dizer assim, ok, fui traído sim, mas vou matar alguém, depois eu vou parar a cadeia vou desgraçar a minha vida. Então, é assim, estou triste, dói-me, ok, mas por agora eu vou me fechar para achar um momento então, o que fazer para superar essa dor? O que fazer para superar a dor? Vamos ao passo a passo. Passo a passo. Primeiro, reconhecer que a situação aconteceu. Aconteceu. Segundo, perceber quem mais ou até que ponto isso é comum, é do público ou é uma situação só nossa. Depois, decidir o que fazer com a situação. Decidir. É preciso que eu decida se vou perdoar, continuando, se vou perdoar, terminando, se não vou perdoar e terminar. E acabar tudo. Isso em relação a outra pessoa. Até ali tem a ver com a outra pessoa. Depois disso vem a mim. Ok, eu decidi perdoar e continuar, mas a ferida emocional foi aberta. Como é que eu faço para curar essa minha ferida? Aí saltamos para um especialista. Tenho necessariamente de ir a um especialista. Ok, decidimos continuar, nós os dois, então precisamos ambos ir atrás de um especialista para fazer um trabalho de ajudar-nos a montar, a trabalhar, a agir da melhor maneira possível para que eu não viva sufocando a outra pessoa e nem a outra pessoa comece a sentir que não pode dar um passo a mais porque o outro está por cima ou até anular-se. Sabe que é uma tendência dessas? Dizer assim, quando eu falho e o outro me perdoa, daqui para frente eu me anulo. Tudo que o outro fizer, eu tenho que calar porque ele perdoou a minha falha maior. Então, muita gente vive triste num relacionamento porque o parceiro lhe terá perdoado uma traição. Então, daí para frente, ela perde voz. Diz assim, não posso. Que moral eu tenho para chamar a atenção a um homem que me perdoou uma traição? Então, o homem faz 30 por uma linha e ela reduz-se a nada. Vive completamente infeliz. Mais uma razão para irem buscar um especialista para ajudar-vos a manterem as vossas identidades sem que um tenha que se anular e que o outro tenha que se sobrepor pelo facto de ter perdoado. E, em último caso, sentar mesmo com o especialista para perceber todas as feridas emocionais que ficaram, rejeição, sentimento de inferioridade, quebra na autoestima, quebra no humor, possibilidade de surgimento de uma depressão, e aí então o especialista ajudar a curar. Se eu não fizer isso, de certeza que mais tarde ou mais cedo, em algum momento da minha vida, aquilo vai voltar. Ou com a minha parceira, ou com os meus colaboradores, porque é uma ferida. Recentemente ouve-se muito de que há dúvida sobre quem perdoa. Porque muita gente diz que quando a mulher te perdoa é porque ela vai aprontar alguma, ou seja, a vingança mais cedo ou mais tarde. Então ela não perdoou. Eu prefiro acreditar na bondade do ser humano. Quando o ser humano diz assim, eu perdoo, e é ali que eu entro, que eu digo assim, ou tu perdoas ou não perdoas. Não adianta tu dizeres ou fingires que estás a perdoar para depois dares o troco. Tu és um ser humano pior que a pessoa que falhou. Mas aqui na nossa sociedade existe mesmo esse perdão? Pessoas que perdoam traição? Sim. Sim, muitas. Não, mas quando eu digo esse perdão é de coração mesmo, de alma limpa. Tipo, vamos passar uma borracha naquilo que passou, vamos começar do zero, coração limpo, eu conheço alma pessoas. clean, tudo certinho, bonitinho. Conheço pessoas sem esse rancor, essa mágoa. Conheço pessoas que fizeram isso sozinhas, tiveram problemas lá mais para frente, porque as feridas não
sararam. Tivemos pessoas que parece que não, mas para tudo que parece impossível há sempre um caso estranho, não é? Daqueles que merecem, estranho, pronto, diferentes, que merecem estudo. Há pessoas que sozinhas superaram e tocaram a vida e estão extremamente felizes. Já parei para analisar pessoas assim, estudos direto, conversa, e essas pessoas estão curadas. Parece milagre. Assim como a gente que não recupera de um cancro e a quem recupera de um cancro parece milagroso, mas está. Então há casos do género, de superação. Agora, há muitos casos de pessoas que passaram por um processo com um psicólogo, um terapeuta e sim, superaram, ficaram livres de qualquer rancor, livres de qualquer mágoa, porque as feridas foram saradas, foram curadas, os problemas foram realmente superados e resolvidos. Então há situações dessas. Há quem? Por um milagre, por uma situação, sei lá, que superou mesmo. Há quem teve a ajuda de um especialista e há quem está nessa situação que infelizmente está, como a gente diz assim no bairro, está a se mentir. Nós estamos quase a chegar ao fim. Ou praticamente chegamos, não? Então gostaríamos que deixasse um apelo para não só casais, mas pessoas solteiras que reconheçam que têm alguma ferida aberta do passado. Aberta. Bem. O que eu recomendo é não sofra sozinho. Parece que não, mas tudo que é peso e a dor é um peso. Quando repartido ou dividido com alguém, torna-se mais leve. Se eu tiver de transportar um balde cheio de água, sozinho fica mais pesado, mas se eu diminuir e dividir em 2 baldes já fica mais leve, ou se eu pedir alguém para me ajudar fica mais leve. E as dores emocionais, elas sozinhas são muito difíceis de serem superadas, então não sofra sozinha, busque ajuda, existem vários especialistas no mercado, felizmente é uma área que está a crescer em Angola, temos muitos terapeutas, muitos especialistas, muitos psicólogos no ramo preparados para lhe ajudarem a crescer, a se desenvolver, a diminuir o peso da dor. É a primeira coisa que deves fazer. E a segunda coisa que eu acho muito interessante é investir na tua preparação, na sua preparação emocional. Prepare-se emocionalmente, faça cursos de inteligência emocional, converse com psicólogos, mesmo não estando doente, aparentemente, busque ajuda para que as pessoas lhe ajudem a criar uma estrutura emocional, psicoemocional capaz de lidar com fortes emoções. Depois disso, fazermos o esforço de não trairmos ninguém. Acho que isso é a melhor coisa que cada um de nós deveria aprender, não é? Traição é uma coisa que dói muito a toda a gente. Ninguém vai dizer que foi traído que não sentiu dor alguma. Todos nós sentimos, então eu não posso ter prazer de fazer uma coisa que eu sei que se a minha parceira ou o meu parceiro descobrir, vai causar uma dor muito grande a esta pessoa. Não posso ter prazer de fazer isso. Eu acho que as pessoas deviam viver com aquela máxima, com aquela filosofia que eu levo a peito e é a que eu uso mais. Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti, porque se não serve para mim, não pode servir para ti. Se não serve para o meu filho, não pode servir para o teu filho. Então, eu acho que devíamos amarmos-nos muito mais, respeitarmos-nos muito mais, dialogar mais ainda, para evitarmos esse tipo de transtornos, constrangimentos e situações ambíguas, não é? E trazes muito bem, porque normalmente quando eu traio, eu digo muito mais das fraquezas que existem dentro de mim do que das que existem na minha parceira. Muitos de nós dizemos assim, eu traí porque a minha parceira deixou de fazer isso. Não, é que tu tinhas um buraco, o buraco está em ti, e que achaste que a tua parceira queria preencher. Ela não preencheu, tu foste buscar outra pessoa para preencher. Então, se há algum buraco, esse buraco está dentro de ti. Então, é bom que você cuide desse seu buraquinho, tapa, vá procurar os psicólogos, os terapeutas, pessoas da área formadas de profissão, e não vá ao tio, primo, soba, etc., porque às vezes dão maus conselhos porque eles também não sabem e vivenciam esse tipo de situações sem se darem conta e têm os buracos deles ainda muito mais abertos do que os seus às vezes, e você é induzido a erro e é mal aconselhado. Então, daí que existem, graças a Deus, infelizmente, os terapeutas, os profissionais da saúde e não só, que é para cuidarem desses casos e colmatarem essas lacunas e essas falhas. Obrigada pela presença, foi
Acho que foi uma terapia. Hoje o programa foi uma terapia. Foi. E que você aí em casa, por favor, assista, comente, partilhe com os seus amigos, com os seus familiares. E nós nos despedimos com a promessa de voltarmos dentro de uma semana com um tema, como sempre, pertinente. Até lá, lifestyle em português. E não se esqueça de ir às nossas redes sociais. Comente. Beijinhos e até para a semana.